Gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula. Semana passada a gente falou sobre a puberdade, como essa fase é importante, né, para o amadurecimento do corpo, como os hormônios agem no nosso corpo, principalmente o do crescimento, o hormônio sexual e tudo mais. Além disso, a gente também falou sobre os métodos contraceptivos. É, Claro que a gente evidenciou mais a importância dele para se evitar a gravidez. Entretanto, sabe-se também que esses métodos eles são utilizados para evitar o quê? As doenças sexualmente transmissíveis, ou as ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis, que seria a mesma coisa. Só que eu vou explicar mais à frente uma diferencinha sobre elas. Como vocês podem ver aqui, a gente trouxe uma charge que ela exemplifica alguns desses vírus e bactérias que podem estar ocasionando doenças em nosso corpo. A gente tem aqui a AIDS, a sífilis, a HPV, a gonorreia e a hepatite. Por mais que esteja de forma sátira, né, engraçada, é muito preocupante quando a gente se contamina com esses vírus e bactérias ou micro-organismos, porque eles podem danificar o nosso corpo e principalmente levar à morte. Aí eu faço um questionamento a vocês. O que são as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs? Então, elas são consideradas um dos problemas, dos vários problemas de saúde pública mais comum no mundo. A IST, ela passou a ser adotada, essa expressão, para substituir a DST. Por quê? Nem toda infecção ela vai trazer sintomas. Que sintomas são características de doença. Então você pode contrair esse vírus e essa bactéria e você pode não apresentar esses sintomas. HIV é um exemplo disso. Você tem um vírus do HIV que vai se transformar o que em AIDS. Então é bom a gente estar fazendo essa diferença. Outro questionamento, olha só. Como contrair as ISTs? Como eu falei anteriormente, elas são provocadas por vírus, bactérias, micro-organismos e são transmitidos principalmente o quê? Por contato sexual, seja ele vaginal, anal ou oral. Então, a partir do momento que você evita, né, você escolhe não usar um preservativo, você está se expondo a esses micro-organismos. E uma vez em seu corpo, pode ser irreversível. Então é bom a gente ter cuidado. Outras perguntas norteadoras também, olha só, a respeito do nosso conteúdo. Como podemos identificar e evitar essas doenças? Antes de mais nada, você vai fazer exames médicos para saber como é que está o seu corpo, né? Como é que está a sua saúde, como é que estão os seus sistemas. Então isso é muito importante. E depois, para se evitar essas doenças, o principal modo, né, eficaz seria o uso de preservativo. Então, ao fazer sexo ou transar com a pessoa, por mais que seja encontro casual ou seja num relacionamento sério, né, entre, ou entre outras relações, sempre é importante usar preservativo. Aí tem aqui, ó, o que seria esse período de incubação? Veja comigo. Como eu falei lá no início, alguns vírus e bactérias, eles se instalam em nosso corpo e você acaba não tendo os sintomas. Ele fica lá guardado. Então, essa incubação ela pode passar semanas, meses ou até anos. E você nunca perceber que está com essa doença ou com esse vírus, né? Até porque a doença já é a manifestação do vírus. Então, esse período de incubação ele pode variar e muito. Aí, quais são os sinais das ISTs? É importante ressaltar que elas têm algumas semelhanças, a questão de dor, de ardência, o incômodo durante o ato sexual. Aí você também vai ter o que? Uma necessidade gigante de urinar. Ínguas, né, que são os linfonodos que a gente tem aqui abaixo do nosso pescoço, a gente tem aqui nas axilas, na virilha. Secreções ou sangue, né, em excesso, principalmente secreções. E mudança de cor ou cheiro, que isso é muito característico, até porque o nosso corpo ele fica liberando é, excretas. Então, a higiene é muito importante durante esse processo. Vai estar conhecendo alguns desses vírus e bactérias ou micro-organismos que podem estar destruindo nosso corpo. De que modo? Olha só, vamos falar sobre HIV. De onde veio o HIV e como ele age? A AIDS, né, ela é causada por um vírus da imunodeficiência humana, HIV, na sigla inglesa. O HIV, ele entra em nosso corpo, nosso sistema, e ele passa despercebido por muito tempo.
Por ser um vírus, ele precisa o quê? De uma célula para que ele possa realizar suas atividades. Então, as células sadias, elas são meio que parasitadas, porque o vírus ele vai se acoplar naquela célula e vai fazer com que ela siga suas ordens. Há dois tipos de HIV, o HIV-1 e o 2. O 1 ele foi descoberto lá na França e o 2, assim, em toda a Europa. Vale salientar que ambos são zoonoses. O que é zoonoses? Que animais podem estar passando. Então acredita-se que há muito tempo atrás as pessoas se alimentavam da carne de primatas, não humanos, né, os macacos, faziam, cozinhavam ou às vezes até cortavam e tinha contato com esse sangue contaminado. Então você acabava adquirindo esse vírus. Aí, esse vírus ele pode ser transmitido por relações sexuais, por troca, transfusão de sangue, ou também pelo uso de seringas, né, contaminadas. Então, o profissional de saúde ele tem que ter total cuidado quando ele está com um paciente que tem esse vírus. Ainda mais para não passar adiante para outras pessoas, né? Prevenção e tratamento. Então, sobre a AIDS, não se há vacinas para o seu tratamento. O HIV, o vírus, ele sofre muitas mutações. Como a gente já sabe, os vírus eles são parasitas que, de certo modo, precisa de um ser vivo, né? Algo que possa estar gerando energia para ele. E as nossas células boas seria esse ponto de partida. Então, as células em si elas não conseguem sobreviver por muito tempo, ainda mais quando são controladas por um patógeno ou por um vírus. Então, a tendência é que elas morram. E como é um vírus que ele passa por essa mutação constante, ele acaba atingindo várias partes do nosso sistema e muitas células são danificadas nesse processo. Aí é importante ressaltar que por mais que não tenha vacina, a gente tem um coquetel de medicamentos, que o próprio SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele tem liberado de forma gratuita, como a gente sabe, para muitas pessoas. Então, quando a pessoa está contaminada, ela deve procurar atendimento médico, o posto de saúde, para que ela possa estar adentrando, né, no processo desses medicamentos. Aí, nos últimos anos, foram disponibilizados também o quê? Medicamentos que podem ser tomados após a suspeita de HIV. E a gente também tem a profilaxia da pré-exposição, a PrEP. Você transou com uma pessoa e você não sabia que ela tinha HIV, ela não teve o cuidado com você, não te informou. Então, em 24 horas, em 48 horas, você pode estar indo no hospital e pedir para que eles façam essa PrEP, né? Esse exame, você possa estar retirando qualquer possibilidade da existência desse vírus. Até porque quando você age de forma rápida, você consegue combatê-lo. Depois que ele já está no seu sistema, é mais complicado. Depois que ele já está, assim, começando todo o seu trabalho. E outro ponto importante é a medicina alternativa. A gente sabe que inúmeras plantas, elas têm, assim, uma, uma alta possibilidade de a gente curar várias doenças, né? É um potencial gigante. E a medicina alternativa está aí para isso. Quando a gente fala de AIDS, a gente também fala de preconceito. É importante que na década de 80 até hoje a gente teve avanços altamente significativos. Antigamente acreditava-se que essa doença era um castigo dos deuses para a gente estar ferindo ou, de certo modo, castigando os homossexuais, gays de forma geral, homens, porque acreditava-se que isso seria um pecado e que era uma forma de estar combatendo essas pessoas. Como a gente viu, as pessoas contraíram esse vírus por se alimentar de animais. Então, isso independe de você ser homem ou mulher. E muitas pessoas já foram taxadas, né, esse estigma de preconceito, justamente por ter esse vírus. Aí tem uma lei, a lei número 12.984, que ela consta, né, pelo fim da discriminação das pessoas que vivem com o HIV e a AIDS. Acho que a gente, enquanto seres humanos, temos que entender o lado do outro. E nem sempre aquela pessoa que está com aquele vírus, ela teve culpa por estar carregando. Às vezes uma mãe que estava contaminada, ela passou pro filho porque não teve um pré-natal acompanhado assim de um médico e profissionais que tivesse cuidado. Às vezes a pessoa não teve cuidado em não usar preservativo. Então tem vários fatores. Aí aqui a gente também tem um documentário brasileiro, olha só, que é Carta para Além dos Muros. Esse documentário ele foi feito ano passado e ele traz relatos, concepções de 3 gerações sobre
o HIV, a AIDS. E nele você vai tirar todo esse preconceito que você ainda possa ter sobre as pessoas aidéticas. E é muito interessante para a gente estar mudando a nossa concepção. A gente saiu agora de AIDS e foi para a sífilis. Lembrando que a AIDS ela é caracterizada pelo vírus. Já a sífilis é uma bactéria. Então, há diferenças, porque é mais fácil destruir uma bactéria por meio de algum medicamento, um fármaco, do que um vírus. Então, a sífilis ela é transmitida por uma bactéria presente no sangue e nas secreções do corpo. Essa doença ela pode ser fatal, né, se não tratada corretamente como qualquer outra infecção sexualmente transmissível, uma IST. Aí são feridas que não provocam que dor, apresentam bordas duras, elevadas e avermelhadas, e ocorre principalmente aqui na área genital. Nessa imagem aqui, vocês podem ver essa língua, essa pasta branca, né? Isso aí já são as bordas que podem aparecer, tanto na boca, aí tanto na região genital como no ânus, então em várias partes do corpo, mas principalmente nessas zonas. E as feridas na pele e a mucosa, elas podem transmitir o que? A bactéria. Então você acaba sendo um vetor. Você está ali com essa doença e se você não tiver cuidado, higiene e procurar assistência, você vai estar passando essa doença para outras pessoas. Prevenção e tratamento. O tratamento ele é feito por antibióticos, especialmente a penicilina, que ela também ela pode ser usada para outros tipos de infecções. Assim como o HIV, né, e outras ISTs, o seu uso correto é necessário o uso correto e regular o quê? Da camisinha, ou seja, preservativo. E também o acompanhamento da gestante durante o pré-natal. Até porque quando uma mãe está gerando, né, ela está grávida, ela tem altas possibilidades de infectar seu filho mediante qualquer ação externa, ainda mais se for uma doença. Agora vamos falar de herpes. A herpes ela é muito comum. A cada 10 brasileiros, a cada 10 pessoas no mundo, uma ou duas têm herpes. Mas vale salientar que esses casos de herpes aqui é justamente quando elas estão mais afloradas. Você tem a labial e a genital. Essa imagem de cima é na virilha e a de baixo é no lábio superior da nossa boca. Então, antes de mais nada, por mais que você tenha herpes, talvez ela não esteja manifestada. Aí os sintomas eles podem desaparecer geralmente entre 4 semanas e há medicamentos que diminuem, né, os sintomas, mas não eliminam o vírus. Então você pode continuar com ele assim vários anos. E uma pessoa com herpes, ela deve tocar o quê? Na área contaminada. Porque se eu, vamos supor, toco aqui na ferida e eu tocar em outra coisa, em outra pessoa, eu vou estar contaminando ela. A melhor forma, né, de se prevenir, volto a falar que é o uso de preservativo, a camisinha, porque ainda mais se você for ficar com uma pessoa que está com a herpes genital. Então a chance de você pegar é altíssima. E é muito importante também a mãe que esteja com herpes, que vai tá para ter um filho, ela informe o seu médico, né, para que certas medidas sejam tomadas. Gonorreia. A gonorreia, ela também é chamada de blenorragia. Ela é causada por uma bactéria, ou seja, ela pode ser sim destruída, né, por meio de antibióticos, e ela vai afetar o que? Os órgãos genitais. A gente tem essa imagem aqui de uma mulher, de um corpo feminino, mostrando essas bactérias no microscópio. Ela é transmitida pelo contato entre as mucosas contaminadas, então a gente tem mucosa vaginal, a gente tem mucosa na boca, tudo isso. A gonorreia ela pode provocar o que? Uma inflamação na uretra, como a gente já viu, né, no sistema reprodutor masculino e feminino, na próstata, no útero, no reto, na garganta, nos olhos. Você vê que são áreas que sai secreção, áreas que você tem um maior contato também com outras pessoas. E em alguns casos não há sintomas, mas o médico ele pode diagnosticar sim essa infecção. E mediante o seu histórico ele vai atrás de medidas que você possa estar se eliminando essa bactéria, né? É importante ressaltar que a gonorreia ela pode assim fazer feridas horríveis em seu corpo. Eu não trouxe imagens aqui, mas é muito triste. Se você procurar no Google, caso vocês tenham interesse e curiosidade para ver como é que ela ataca principalmente a parte externa, porque a gente sabe que a doença ela acontece de forma interna e externa. E são feridas muito feias. Por isso que é importante a gente ter o maior cuidado, porque a partir do momento que você não tem cuidado com o seu corpo e deixa que outras pessoas passem qualquer tipo de doença,
Isso é um descuido e você está desrespeitando a si mesmo. Diferente da gonorreia, a gente vai falar agora sobre as infecções por clamídia. Ela também é uma bactéria que pode causar infecções principalmente na uretra, nos olhos e nos linfonodos. Lembra aquelas ínguas que a gente tem aqui nessa região, nas axilas, na virilha, na região genital por si só. E quando ataca a uretra, provoca dor e ardência urinar. Então, assim, é insuportável. Se não for tratado adequadamente, com o uso de antibiótico, há um risco de esterilidade, ou seja, você não poderá gerar filhos. Isso pode afetar na produção de espermatozoide, no caso da mulher, na sua ovulação. Então, é muito importante estar sempre se prevenindo o uso de camisinha. Temos também o HPV, que essa sigla ela vem do inglês, né? A Human Papillomavirus, que significa papilomavírus humano. Na maioria dos casos, a infecção por HPV ela não apresenta sintomas. E essas doenças que não apresentam sintomas são as mais perigosas. Vocês viram o HIV, por exemplo. Ele, por si só, matou dezenas de pessoas no mundo inteiro. É uma doença muito oportunista. Porém, ela também pode ocorrer formação de verrugas nos órgãos genitais, como a gente vai ver a seguir. Antes de a gente falar da prevenção e tratamento, eu quero a atenção de vocês para uma coisa. Nessa primeira imagem, vocês vê lesões da HPV, que nada mais são que verrugas. Essas verrugas, elas também trazem a febre, né, que é um sintoma quando está com infecção. Seu corpo responde a isso. E elas podem ocasionar muita dor. Então, o tratamento consiste em quê? Em eliminar essas verrugas por meio do congelamento, do laser ou queimar, cirurgia com ácido. Então, é bem doloroso. Essa segunda imagem, abaixo da vacinação, ela também traz várias verrugas no corpo desse jovem, dessa jovem. Então, exames periódicos são necessários para se evitar o quê? O aumento dessas verrugas e também, se for o caso da mulher, o câncer de colo de útero, porque essas verrugas elas podem ser tanto externas quanto internas. Então, a cavidade vaginal ela também pode estar apresentando isso e o útero. E o exame gineológico, né, ele é conhecido como Papa Nicolau, para detectar alterações no colo do útero. E o HPV, quando a pessoa está com HPV, tem que fazer exames rotineiros. A prevenção é o uso de preservativos e também tem a iniciativa da vacinação contra o HPV, que ela é tanto realizada em meninos, para se evitar o câncer de uretra, quanto em meninas. E é muito importante seus filhos estarem se vacinando, no caso de pessoas que tenham filhos, ou seus primos, primas, sobrinhos, amigos. Temos a candidíase ou a monilíase. Ela também é conhecida como monialise, né, provocada por um fungo. Olha só, a gente falou de bactéria, de vírus, agora fungo. Então, essa infecção ela não é necessariamente transmitida sexualmente. Já que é um fungo, ele pode ser encontrado o quê? Em algumas partes do corpo, na maioria dos indivíduos. Então, você pode estar ali altamente cheio de fungos e passando adiante isso. Isso é muito preocupante. Essa imagem aqui, ela é uma imagem microscópica, tirada da cavidade vaginal de uma mulher. E vocês podem constar aqui esses fungos, né? Eles são diferentes em relação anatomicamente do vírus e da bactéria. Só, como seria essa prevenção e tratamento? O tratamento ele pode ser feito com cremes ou outros medicamentos de ação médica. E o uso prolongado de antibióticos, eles podem baixar a eficácia das suas bactérias no seu organismo. Que bactérias? As benéficas. Então, todo medicamento que a gente faz uso dele, às vezes sem receita médica, ou por muito tempo, você está baixando a sua imunidade. Então, é muito perigoso isso. A hepatite B, ela também é provocada por vários tipos de vírus diferentes. Todos provocam uma inflamação no fígado. Esse vírus ele é transmitido no sangue ou por líquidos de secreções corporais, contaminados principalmente com saliva. A hepatite B ela pode passar também o quê? De mãe para filha, no momento do parto, e você pode estar passando por transfusão de sangue. Ou seja, uma pessoa que já teve hepatite, ela não pode doar sangue, porque por mais que a gente consiga eliminar boa parte do vírus, ele sempre, nesse caso da hepatite, ele vai estar no seu organismo, porque alguns equipamentos podem não detectar o nível de vírus no seu corpo. Então, é mais correto, né, e seguro não fazer transfusão de sangue.
já que você teve hepatite. E o principal modo, né, de prevenção são as vacinas. Então, se a mãe tem hepatite e provavelmente passou para o filho, então assim que ele nasce, você tem que fazer o que? A vacinação. E o uso de preservativo, como sempre, é o modo mais eficaz de se evitar. Também a pediculose pubiana, né, que ela é causada pelo piolho púbico. É como se fosse um parasita. A maioria dos piolhos eles são parasitas de alguma coisa. E o principal sintoma é coceira nos locais afetados, né, então na região genital. A transmissão se dá o quê? Através da relação sexual ou pelo que está em contato com roupas, toalhas, tecidos que podem estar com esse parasita. O tratamento é local e necessário, né? Ferver roupas pessoais, de cama, de banho, para a gente matar o parasita ou evitar que ele se prolifere. Por fim, e não menos importante, vamos falar da tricomaníase, que ela é causada por um protozoário, o Trichomonas vaginalis, que ele é transmitido durante o quê? A relação sexual. Os sintomas podem aparecer entre 3 e 9 dias após o contato do protozoário, né? Então, pode haver também dor durante a relação sexual, ardência e dificuldade de urinar. E também se pode ter um corrimento vaginal. Comprimidos ou cremes, eles são indicados, né, para estar combatendo. E o uso de preservativo e higiene pessoal é imprescindível. Então, é muito necessário. Vocês viram que ao longo dessas ISTs, cada uma tem as suas especificidades, né, diferenças, semelhanças, mas que no final o uso do preservativo, higiene e o cuidado com o seu corpo e também com o próximo é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi um pouquinho longa, mas ela traz muita coisa relevante para que vocês entendam sobre essas doenças.